Olá, filhos, tudo bem? Hoje eu quero deixar aqui registrado para vocês que na época da Rocinha, eu morava na sua rua, na Estrada da Gávea, mas lá é a cidade nova. E antes de chegar na minha casa, a gente subia a lixeira, cidade nova, subia o escadão e sempre falava assim: a casa do Moisés. Todo mundo sabia. Ou antigamente, né, meu pai consertava a televisão, geladeira. Ele sempre fez de tudo. E o que ele mais gostava também é de fazer quadros. Ele amava fazer quadros. E a parte de cima da nossa casa era o ateliê dele. E assim, era um passeio, assim, era a coisa mais gostosa subir no ateliê. Porque tinha tinta, tinha vários tipos de pincéis, porque ele fazia os quadros também, tipo marcenaria, enfim, era assim um mundo para mim. Então eu subia lá, futucava as coisas. E eu lembro que na época ele consertava a geladeira e tem tipo uma linha atrás da geladeira, tipo uma almofadinha, mas não era lã de vidro, que se chamava o nome. Eu não sabia que era lã de vidro, né? E aquele tudo amarelinho, ele tinha tirado forro de uma geladeira, estava consertando. Nossa. E aquilo assim, me saltou os olhos. Pra brincar, eu me enrolei naquilo. Nossa. Fiquei toda pinicada da lã de vidro. E tudo ardendo. Minha mãe falando muito. Minha filha, pra que você pegou isso? Pra que você se enrolou nisso? E tomar banho de bacia. Não era banho assim, direto de chuveiro, tá? Não, a bacia de alumínio. Minha mãe pegava do barril. Tinha um barril grandão assim na varanda, na parte de cima, né? Porque na parte de baixo era bem pequenininho. Então em cima tinha um lado de barril. Nossa, aí minha mãe pegando aquela água gelada do barril, me esfregando. Nossa, eu chorei muito, chorei muito, chorei muito. Mas assim, era uma aventura ir entrar no ateliê do meu pai, de futucar as tintas. Eu viajava. Enfim, era um momento assim também muito gostoso de infância. Quando pensava que não, eu subia as escadas. Meu pai falava, não mexe em nada. Como pode não mexer em nada no lugar? Mais que paraíso de tanta coisa que tinha para fazer, né? E assim, na Rocinha o pessoal era muito unido. É, muito unido. Os vizinhos. Então todo mundo se reunia na escada ou se reunia na varanda na casa. A minha casa era mais alta, então tinha umas lajes abaixo e a gente começava. Não pegava sol, porque a gente não tinha laje, era telhado. Então a minha mãe tinha que me passar, como era muito próximo uma laje de uma casa, a minha varanda não pegava sol, então a vizinha me pegava no colo para me pegar sol, porque era só um pedacinho de laje que na casa dela tinha. E aquela varandinha, quando minha mãe pegava, me passava de colo pro colo. E tinha um espaço para a rua embaixo, né? Ponto de cair. Nossa, era uma aventura. E ali minha mãe falava, fica aí um pouquinho no sol, tá muito branca, fica aí um pouquinho no sol. E aí a vizinha ficava comigo. Eu lembro que lá ela tinha 2 caixas. E aí ela me botava sentada em cima da caixa de água. Na caixa d'água, né? Na época essa caixa era a caixa de... É uma caixa antiga, pesada. E eu falava assim, ai meu Deus, qualquer dia desse pra mim, né? Era uma piscina. Nem existia piscina, mas assim, a gente via muito barril. Tomava muito banho de barril. Na época meu pai cortou um barril e fez assim como se fosse uma piscininha pra gente. Eu e meu irmão. Na época minha irmã ainda não tinha nascido. E assim, foi muito bom lembrar dessa varanda, de a vizinha me segurar, de ficar no sol, da minha mãe trançar meu cabelo, tomava banho, e ela ia direto para essa lajezinha, me passava e começava a trançar meu cabelo era muito grande. E aí eu lembro
E muitas das vezes eu nem queria voltar para dentro de casa, porque dentro de casa, né, não tinha, eu odiava ficar presa, né? Então ali era um momentinho de estar perto, de estar vendo o sol, vendo o céu, porque a casa era muito escura, muito embaixo, era como se fosse um porão. Então embaixo não pegava sol, só a pessoa que morava assim, tipo no segundo andar que tinha sol. E ali, assim, foi um momento assim também que marcou, né? Todo mundo de barraco, mas todo mundo feliz, todo mundo brincando, as crianças correndo para um lado, correndo para o outro. E ali fomos crescendo na Rocinha. Muito bom.